Olá! Bom, vou fazer um vídeo bem breve aqui para explicar para vocês como utilizar essa etapa aqui, esse módulo de orçamentos. Em primeiro lugar, ele foi criado depois, ele foi o último módulo do sistema a ser criado. A gente percebeu a necessidade dele por ver nos birôs uma dificuldade muito grande de passar um preço para o cliente. Então, uma demora muito grande nisso, né? E por vezes demorar aí 2 dias para enviar o preço e o cliente aí receber, mas enquanto isso ele já escolheu um outro fornecedor muitas vezes. Bom, a ideia então é que vocês consigam em 1 minuto, em 2 minutos no máximo, fazer um preço e enviar para o cliente de uma forma mais organizada, né? Então, não só ter organizado no sistema de vocês, mas enviar de uma forma mais limpa, uma forma mais clean para o seu cliente, podendo ser por e-mail ou na área do cliente mesmo. Então, aqui vocês podem ver que tem uma lista de orçamentos, né? E cada um deles num status diferente e um valor diferente, clientes diferentes, criado por usuários diferentes, né? Em primeiro lugar, é importante ver que aqui é uma forma de buscar faturamento. Então, você tem uma série de orçamentos aqui, por exemplo, um com valor mais alto, outro com valor um pouco mais baixo, mas uma oportunidade de fazer uma ligação para esse cliente, de entender por que ainda não comprou, o que estão esperando, né, para fazer essa compra. É uma maneira de acelerar o processo. Então, abrindo esse orçamento aqui que está ainda em status aguardando. Por que status aguardando? Porque ele já foi salvo, ele já passou do status de criação, como vocês estão vendo aqui. Então, tem uma série de status aqui. Criação é quando você ainda não quer mostrar para o cliente. Você está ali fazendo, mas você quer salvar sem precisar mandar para o cliente ainda, né? Então, você está de um dia para o outro, você pode não ter terminado o orçamento, enfim, não sabe o preço ainda, não sabe qual preço vai praticar. Então, fica aí em criação, mas fica registrado, não perde o registro, né? O aguardando é quando você já fez, já salvou e está pronto, aguardando o cliente. Então, você está aguardando uma resposta do cliente. Aprovado é, vocês podem dizer que está aprovado ou o cliente, né? Então, se o cliente ligou dizendo, aprovei, você mesmo pode vir aqui e aprovar, não pedir para ele acessar o sistema, que isso pode demorar um pouco. Mas ele também pode clicar em aprovado lá pelo e-mail que ele recebeu ou pela conta dele, ele pode dizer que está aprovado ou reprovado, né? Essa etapa faturar aqui é quando o cliente já aprovou, vocês já fizeram os trâmites necessários internos e fica numa etapa faturar para que o financeiro de vocês perceba e fature. Simples assim. Não tem nenhuma regra aqui em torno disso para que você clique em faturar e tenha que passar por faturar antes de ir para o finalizado. Não tem nada disso. Mas é uma etapa para que vocês tenham controle e internamente o financeiro de vocês possa perceber. Depois do faturar, o finalizado, onde já foi faturado, né? E já tem uma nota fiscal e uma data dessa nota fiscal. Então, ela pode ser cadastrada aqui, né? Mas puramente para registro, para que fique registrado aqui e não se percam dados, né? Também para não se perder faturamento. Acontece, e a gente tem feedbacks aí de clientes, que enquanto não tinha esse módulo de orçamentos, onde fazia o pedido, entregava e não entregava nota, ou fazia o pedido, ou esquecia de fazer pedido, enfim. Enquanto não for preenchida aqui uma nota fiscal, sabe-se que está pendente de faturamento. E um cancelado. Finalizado e cancelado, quando você salva em um desses status, não é mais possível fazer alterações. Por quê? Porque já foi faturado, certo? Se é necessário fazer alterações, que se crie outro e que se exclua esse orçamento aqui. Mas se foi finalizado, é porque já foi faturado. Então, voltando para o status lá em criação, é possível cadastrar um usuário, um cliente, né? Sendo esse cliente novo ou cliente já cadastrado. Se você está colocando um cliente novo, você coloca aqui os dados, e-mail, contato, para que fique aqui registrado, já que não há um cadastro do cliente. E se é um cliente já cadastrado, você já vai puxar os dados dele automaticamente. Para incentivar o cliente de vocês a se cadastrar, tem esse botão aqui embaixo, onde vocês estão vendo, para solicitar dados cadastrais. Onde clicou aqui, o cliente recebeu um e-mail questionando
quais os seus dados, enfim, para que ele faça um cadastro num formulário muito breve, não vai demorar 1 minuto, para que ele preencha as informações e, principalmente, tenha acesso à conta dele na sua área, né? Na área do cliente, no seu site. Então, ali ele já vai ter acesso ao orçamento, inclusive vai poder fazer o que ele quiser dentro do orçamento. É mais um automatismo aqui para que facilite a entrada do cliente no site de vocês. Também vai ter um botão no site de vocês para cadastre-se, onde clicou nesse botão, vai de novo para essa mesma tela, para esse mesmo formulário, né, para que ele faça o cadastre um usuário, uma senha, endereços e tudo mais. Como ainda está em criação, né, podemos fazer alterações aqui. Então, posso incluir produtos e incluir impressão. Os produtos são aqueles mesmos que foram cadastrados em produtos. Então, aqui há um cadastro de produtos, onde vocês podem cadastrar um a um ou importar de uma planilha, né, todos esses produtos que vocês têm. Então, se vocês têm 20 produtos diferentes, talvez não seja problema cadastrar manualmente, mas se são 200, começa a ficar interessante fazer uma importação. Por isso, essa facilidade aí que a gente entregou para vocês. Também é possível fazer o cadastro dos clientes em massa. Então, importar esses clientes. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, ao incluir um produto, né, conforme as categorias também cadastradas, é possível escolher aqui um produto que vai ter um preço padrão. Então, um preço que ele puxa automaticamente, conforme talvez a tabela de preço de vocês ou que vocês têm praticado. E pode ser, então, que tenha um gestor por trás, um gerente comercial, alterando os valores e dizendo quais são os valores que devem ser praticados. Isso pode ser uma combinação interna aí do birô de vocês. Então, inseri um item, né? E eu tenho aqui um item onde eu posso colocar uma quantidade, um valor, um prazo de entrega, né? Ou um prazo de entrega de 24 horas, enfim. E embaixo eu posso adicionar mais itens para colocar o quê? Mais quantidades. Então, eu quero oferecer ao cliente dois preços diferentes, um de 500 e outro de 1.000. O de 500 vai ser um pouquinho mais caro, o valor unitário, e o de 1.000 um pouco mais barato. Mas estou sugerindo ao cliente. Falando em sugerindo, veja que tem um botão aqui do lado com sugerido, onde eu posso escolher qual desses itens eu estou sugerindo ao cliente comprar. Por que eu estou sugerindo? Para o cliente não vai aparecer nada. Por enquanto, não preparamos nada para que grifasse ao cliente ou que fosse uma sugestão ao cliente. Mas que, principalmente, naquela lista que vocês viram de orçamentos, tem um valor. Então, aqui é principalmente para vocês dizerem qual que eu acho que é mais interessante ao cliente ou qual que eu acho que o cliente vai fechar. Para que tenha um valor de orçamento. Então, eu tenho um total sugerido aqui embaixo, onde eu tenho sugestão, né? O que eu imagino que esse orçamento vai gerar de valor à empresa. Então, é o que vai ter na lista ali atrás. E quando o cliente aprovar, esse total sugerido vai ser ignorado e o total do orçamento vai ser o total aprovado automaticamente. É possível também incluir impressão, onde eu vou dizer qual que é o modelo, se é modelo de funcionários, o tipo, se tem dados variáveis, se não tem, se a orientação é vertical, horizontal, enfim, para especificar isso ao cliente, porque isso faz parte do dia a dia e do birô, dizer se o frente é verso, se o frente é preto, enfim. Passando isso, eu tenho aqui solicitação de arquivos. O que é isso? A cada linha que eu insiro aqui, eu tenho novos arquivos que eu vou estar solicitando ao cliente. Eu posso estar solicitando as fotos dos funcionários, os dados variáveis, a ordem de compra. Eu posso estar solicitando qualquer coisa que eu quiser. Isso aqui nada mais é do que um texto que vai ao cliente com pendências de anexar ao orçamento. Então, aqui ele pode anexar arquivos pela área do cliente ou pelo e-mail que ele está recebendo. Então, ele vai receber um e-mail, um outro e-mail, depois vocês vão ver o formato desse e-mail, mas é um outro e-mail onde ele vai escrever, onde ele vai dizer
ele vai postar qual arquivo é referente a cada um dos itens que você solicitou. Então, fica uma pendência, como vocês estão vendo aqui do lado, uma pendência para esse cliente, para que ele poste, para que ele anexe arquivos que são necessários. Muitas vezes é uma folha de aprovação assinada ou algum arquivo que seja importante entre vocês. Cada birô tem aí sua forma de trabalhar. Isso aqui se torna bem flexível, como vocês estão vendo. Aqui embaixo vocês têm 4 campos, né? 4 campos de texto, onde vocês podem ver que puxou automaticamente um texto aqui. Mas esse é um texto que pode ser pré-cadastrado em, vou dizer o caminho para vocês, configurações, dados do birô e lá em cima envio de e-mail. Lá vai ter esses 4 campos onde vocês vão dizer qual é o texto padrão. Mas para cada cliente, você quer colocar o nome do cliente ou quer colocar algum texto a mais, algum texto a menos, tirar alguma coisa, é possível fazer isso aqui também. É mais para agilizar. Se você tem uma regra aqui onde o orçamento é válido para 10 dias, é interessante que isso seja explicado ao cliente e você não precisa escrever cada vez que for fazer. Se você tem uma condição de pagamento padrão, que é de 50%, enfim, em tantos dias, você pode colocar isso como padrão. As exceções vocês alteram. No mais, vocês vão demorar aí pouquíssimo tempo para fazer um orçamento. Esse vídeo está demorando alguns minutos porque demanda uma explicação mais longa aqui sobre o que fazer. Quando vocês ficarem expertos aqui em orçamentos, vão fazer isso de forma bem breve. Então, salvei ainda em criação, né? Posso salvar ou aguardando mesmo. Salvei e cliquei em salvar e enviar e-mails. Então, foi para uma tela onde eu posso fazer uma configuração de e-mail a enviar para o cliente. Posso dizer que eu queira enviar e-mails e pode ser que eu não queira enviar e-mails. Então, eu tenho alternativas aqui de envio de e-mail, onde eu posso dizer eu quero enviar o e-mail da solicitação de arquivos ou não, né? Mas eu vou dizer o que eu quero enviar para o cliente neste momento. Ou quer enviar um e-mail de aprovação ou não, posso tirar, colocar e-mails que eu queira mandar ou não. Posso enviar uma cópia para mim, posso enviar uma cópia para outras pessoas, anexar arquivos, né? Mas, muitas vezes, muitos birôs não enviam e-mails ao cliente, somente salvam o orçamento e solicitam ao cliente que acesse a conta, para que ele cada vez mais fique ambientado com a área do cliente, né? Como que o cliente enxerga isso? Então, aqui vocês estão vendo o e-mail que ele enxerga, né? O que ele vê depois que é enviado isso ao cliente, certo? Então, tem todo um texto aqui, tem o orçamento onde ele pode aprovar mesmo por e-mail, né? Podem ver que fica verde quando eu clico em aprovado, enfim. E também tem a tela diária do cliente, onde eu posso dizer qual é o orçamento que eu estou aprovando, qual é o item que eu estou aprovando, enfim. O cliente pode fazer o que ele quiser com o orçamento, pode solicitar novos orçamentos, pode aprovar pedido, pode aprovar orçamentos, né, postar os arquivos que estão pendentes, enfim. Essa é uma maneira de conectar vocês melhor com o cliente de vocês, para que vocês estejam mais próximos, né? Embora muitas vezes à distância, não se conheçam pessoalmente, vocês vão estar sempre em conversa e, principalmente, o cliente de vocês vai olhar para vocês de uma outra maneira. Vai olhar, não, esse é um birô organizado, independente de ter conhecido o birô de vocês pessoalmente. Ele vai dizer, não, essa é uma empresa que desde o início, desde o orçamento até o final, foram organizados, tem todo um sistema para organizar isso, tem toda uma ferramenta por trás, né? Então, isso se transparece em todo o processo, e não só no final, na hora de ver que o crachá é um bom crachá, uma boa qualidade, mas todo o processo pode ser organizado aqui e orçamentos é alvo de muita melhoria por parte dos birôs. Os feedbacks são muito bons em relação a otimizar a equipe comercial, né? Otimizar o processo comercial, principalmente, e tornar as coisas bem mais ágeis, para que vocês gastem tempo com a produção, com a organização da empresa de vocês, né? E tenham as coisas um pouco mais organizadas, um pouco mais na mão. Obrigado.